Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos novamente. Aqui é o nosso encontro semanal para nós vermos mais um salmo. Hoje o Salmo 31, o refúgio da alma. E hoje o texto é comprido, ele é longo, então não vamos perder tempo e vamos direto a ele. O refúgio da alma. Quem de nós muitas vezes não nos sentimos abalados? Nós não temos as nossas angústias, né? As nossas aflições. Cada um de nós tem a sua angústia e a sua aflição. E como nós devemos agir, então? Vamos olhar para Davi. A primeira certeza, a primeira atitude que nós devemos ter é declarar a nossa confiança em Deus. Uma confiança não apenas de boca, mas uma confiança em que verdadeiramente você tem no Senhor. E isso deve ser dito, isso deve ser falado e principalmente deve ser vivido. Então faço a leitura do versículo 1 até o versículo 8. Minha confiança está em Deus. Lembre-se disso. A sua confiança, a minha confiança deve estar em Deus e não nas coisas terrenas. Versículo 1 ao versículo 8. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos, livra-me depressa, sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Puseste os meus pés num lugar espaçoso. Davi foi um homem que obedecia ao Senhor no governo de Israel. Ele teve suas falhas, teve seus erros, especialmente como pai, mas no governo de Israel ele fazia aquilo que o Senhor determinava. Muitas pessoas não gostavam de Davi. Muitas dessas pessoas que não gostavam dele estavam próximas dele. Aliás, até o seu próprio filho, Absalão, chegou a tomar-lhe o trono. Davi era alguém que acordava para um novo dia, sabendo que muitas pessoas queriam lhe tirar a vida e que outros tantos iam ficar muito felizes se ele morresse. Já pensou que situação? A cada dia acordar sabendo que muitas pessoas querem te matar, muitas pessoas ficariam felizes com a sua morte? Que coisa terrível! Davi vivia assim. O rei de Israel, então, acaba declarando que a sua segurança está depositada no Senhor. Não está depositada em soldados, não está depositada na guarda real, mas está depositada no Deus Criador de todas as coisas. Deus considerava, diz Davi, cada uma das suas aflições, das suas angústias, sabia muito bem aquilo que se passava no coração de Davi. E diante disso, então o rei ficava nas mãos do Senhor e não nas mãos dos seus inimigos. Deus não permitia que Davi então fosse entregue, fosse derrotado, fosse derrubado e que os seus inimigos ficassem felizes. Não, Deus, pelo contrário, pegava Davi e colocava os seus pés em local firme, em local seguro. Segundo, Davi, além de declarar que a sua segurança estava no Senhor, ele também tinha consciência e relata do conhecimento que ele tinha da debilidade que havia nele em razão do pecado. Faço leitura do versículo 9 ao versículo 17. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumido estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre. Porque a minha vida está gasta de tristeza, e os meus anos de suspiros, a minha força descai por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Fui opróbrio entre todos os meus inimigos, até entre os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, e que me viam na rua, fugiam de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado. Pois ouvi a murmuração de muitos, temor havia ao redor,
enquanto juntamente consultavam contra mim, intentaram tirar minha vida. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tuas misericórdias. Não me deixes confundido, Senhor, porque tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeçam na sepultura. Davi, então, reconhece nesse trecho do versículo 9 ao 17 que ele sim era fraco, que ele se sentia abalado, que ele se sentia angustiado, que ele se sentia aflito, e ele sabe que todas essas coisas aconteciam porque a sua alma estava debilitada em razão do pecado. Davi é sincero, relata todas as suas dificuldades, todas as suas lutas, e até porque não há razão para escondê-las de Deus. Deus conhece exatamente como é o nosso coração. Não tem sentido nós sentirmos alguma coisa e dizermos a Ele que estamos de outra forma. Não adianta, né? Nós sabemos que temos que ser alegres no Senhor, temos que ter confiança no Senhor, mas nos sentimos abalados, ficamos angustiados, ficamos aflitos, ficamos preocupados. Essa é a realidade. Então não há como mentir para Deus. O que nós devemos é ser sincero com Ele e colocar essas aflições, colocar essas dificuldades, essas debilidades diante dEle. E reconhecer que essas debilidades estão em nós em razão do pecado que nos acompanha. Nós nascemos em pecado. Nós nascemos, de certa forma, danificados. E por essa razão nós ficamos então tão fragilizados diante dessa situação. Não há como mentir para Deus. Precisamos ser sinceros. E ser sincero diante de Deus é ser humilde. Uma grande verdade, então, é aceitar que o abalo emocional, o abalo espiritual que muitas vezes nós sentimos, que nós temos em razão do pecado, ele reflete diretamente no nosso físico. Veja como Davi ficou aqui, né? Davi diz, então, que os seus olhos, a sua alma e o seu ventre estava triste, diz no versículo 9, né? A sua vida estava sendo desgastada, ela estava passando e parecia que não tinha sentido a sua vida. A vida se perdia em meio a suspiros, os seus ossos estavam sofrendo, e muitas vezes nós sentimos, então, temos sintomas físicos, né? Dores, alergias, desconfortos, e que não são encontrados pela medicina. Médicos fazem exames, né, nós buscamos todos os recursos necessários e eles não conseguem diagnosticar o que acontece com o nosso corpo. Mas acontece. E acontece por quê? Muitas vezes por causa da alma, a alma fragilizada em razão do pecado. Não há necessidade de que seja uma consequência direta de um pecado. Simplesmente pelo fato de nós termos nascido em pecado, de nós já termos uma natureza que foi danificada pelo pecado, nós temos corpos frágeis e também temos a nossa alma fragilizada, apesar de nós já contarmos com todos os recursos do Espírito Santo que habita em nós. E que bênção que isso é, porque no Senhor nós encontramos força para resolvermos então toda essa situação. No Senhor nós encontramos a estabilidade da nossa alma, mas quando nós viramos o rosto de Deus, imediatamente essa fragilidade da nossa alma aparece, ela se manifesta muito claramente e nós encontramos a nossa debilidade. Aqui quando nós olhamos então para essa situação, nós vemos que Davi chegou ao ponto de ter os seus vizinhos, os seus conhecidos, virando o rosto para ele, se afastando dele, de tão deplorável que foi a situação de Davi, até que ponto que ele chegou, né, nesse abalo emocional, nesse abalo espiritual. Mas sempre em meio às suas dificuldades, Davi trazia à sua mente, como diz o versículo 14 e o versículo 15, a realidade, a verdade de que Deus é o seu refúgio, o Senhor é a sua força. E assim nós devemos também nunca esquecer e nos momentos mais difíceis lembrar disso. Aliás,
não só nos momentos difíceis, mas em todos os momentos, e em especial nos momentos mais difíceis. E diz Davi então no versículo 16 e 17, faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me pela tua misericórdia. E a misericórdia do Senhor nós sabemos que é longa, é duradoura. O meu refúgio está na presença do Senhor, é o terceiro ponto que Davi afirma, versículo 18 ao versículo 22. Emudeçam os lábios mentirosos que falam coisas más com soberba e desprezo contra o justo. Ó, quão grande é a tua bondade que guardaste para os que te temem, a qual operaste para aqueles que em ti confiam na presença dos filhos dos homens. Tu os esconderás no secreto da tua presença, dos desaforos dos homens. Encobri-lo-ás em um pavilhão da contenda das línguas. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas. A sua misericórdia para comigo em cidade segura. Pois eu dizia na minha pressa, estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a minha voz. Tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando eu te clamei. O meu refúgio está na presença do Senhor. Fisicamente estamos na presença dos homens maus, na presença do mundo, mas assim, mesmo dessa forma, estando aqui presentes fisicamente, a bondade do Senhor opera em nossas vidas, porque nós confiamos nele. Versículo 20 diz que de uma forma perceptível, mas inexplicável, Deus nos protege, levando aos seus lugares secretos de proteção. Esta é a paz que toma conta do nosso coração em momentos difíceis. Mesmo estando no mundo, Deus nos carrega pela alma aos seus lugares secretos. Não precisamos ser retirados do mundo fisicamente para experimentarmos os fortes abrigos protegidos do nosso Deus. Apenas necessitamos encomendar a nossa alma ao Senhor, ir a Ele em oração e depositar as aflições aos pés dele, ouvindo humildemente o que Ele nos diz por meio da sua palavra. Confiando e descansando, o Senhor guardará a nossa mente e o nosso coração. Encerro fazendo a leitura do versículo 23 e 24. Amai ao Senhor, vós todos que sois seus santos, porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância ao que usa de soberba. Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperai no Senhor. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Fique nos braços do Senhor. Cuide de sua alma e certamente o seu corpo também estará em boas mãos. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja. E até quinta-feira que vem com o Salmo 32.